Olá, amigos queridos! No próximo dia 4 de outubro comemora-se o dia de São Francisco de Assis, santo patrono dos animais e do meio ambiente. E como é que nós, cidadãos de hoje, a exemplo de São Francisco, podemos ajudar a proteger, a preservar nossos recursos naturais? Sobre esse assunto, eu converso com o professor de Direito Ambiental da Faculdade de Direito de Itu, Dr. Bruno Baldi. Bem-vindo, Bruno! Obrigado, Mina. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu sou assíduo telespectador e fico muito contente em poder falar desse tema ambiental, ainda mais nesse período da Semana aí do Meio Ambiente e de São Francisco de Assis, que é o meu santo protetor. Você é devoto de São Francisco? Sou devoto de São Francisco. Tenho uma coleçãozinha lá de santinhos e acredito muito na proteção dele, principalmente na questão ambiental. Então, Bruno, foi o amor à natureza que o levou aí, ou conduziu ao direito ambiental? Sim, foi o amor à natureza, obviamente uma questão familiar, né? Meus pais sempre me educaram dessa forma, sempre tive convívio com o meio ambiente. Então eu digo assim que em primeiro lugar a minha família, né, sempre teve uma relação muito forte com a questão de meio ambiente, até pelo fato do meu pai ser da área da saúde, então eu sempre tive essa preocupação. Mas ao longo da vida sempre atuei e sempre me envolvi com assuntos ambientais, movimentos ecológicos, e o direito acabou vindo de uma certa forma como consequência, né, na questão. Tive alguns professores aí no meio do caminho. E eu me lembro de você, com os gigantes lá, o Maneco Padreca, seu Chico Moschini, ali em algumas causas. Eu digo assim, eu tenho, além dos meus pais, né, do meu pai e da minha mãe, eu tenho mais 4 pessoas assim que eu tenho muita... me ajudaram a criar essa questão ambiental na formação. Uma, seu Francisco Moschini, que foi um dos primeiros, desde os 12, 13 anos, me levando nos assuntos ambientais. O Maneco depois, mais na questão profissional, né, o Padreca, eu chamo inclusive ele de Pai Dreca, né, por conta disso. A própria doutora Roseli Doreto, que foi advogada aqui em Salto, nessa área bem no início do direito ambiental, e mais recentemente a professora Eldes, que é a titular da cadeira de direito ambiental lá na FADITU. Eu também chamo ela de mãe, uma segunda mãe, tem uns pais e mães aí nessa área. Então, assim, todo o meu conhecimento vem sendo aprimorado junto com essas pessoas. E no dia a dia a gente aprende, né, trabalhando e atuando, tanto no setor público, no setor privado. O direito ambiental é uma matéria muito empolgante. Então, vamos lá. Vamos lá. Como é que o cidadão, ali individualmente, Bruno, me permita chamar de Bruno, sim, né? Não tirar o doutor aí, que eu já conheço o Bruno há tantos desde anos, criança. desde criança, da escolinha Catatal. Então, Bruno... Deixa eu só, antes de você perguntar, você falou do Catatal. Uhum. Você sabe que uma das melhores memórias que eu tenho dessa questão que eu nunca fiz são as tartarugas. Que lá a gente tinha da escolinha do Catatal. Isso mesmo, 3 tartarugas. Foi uma das primeiras coisas que, assim, eu queria inclusive ter na minha casa, uma tartaruga. Hoje eu tenho uma consciência, né, das questões, mas foi uma das primeiras lembranças aí ambientais. Muito Desculpa bom. te cortar. Imagina. Então vamos lá, Bruno. Voltando, como é que o cidadão, né, individualmente, na casa, no trabalho, pode ajudar aí na preservação do meio ambiente? Olha, Mina, eu costumo dizer que a questão ambiental, ela está no nosso dia a dia, né? Desde o primeiro momento em que a gente nasce, a gente já está causando alguns impactos, né? Quem tem filho pequeno sabe a quantidade de fraldas, de descartáveis que a gente produz. Então, o cidadão, de um modo geral, tá, ele pode, de uma forma mais abrangente, na questão de redução de consumo, na questão de consciência mesmo do que ele tem e traz para dentro de casa, em utilizar produtos de qualidade ou que tenham consciências ambientais, né? Também na educação dos filhos, né? Hoje as escolas, existe uma lei específica de educação ambiental. Embora a gente já tivesse isso lá atrás, mas não era tão preocupante quanto hoje, né? A questão de resíduos sólidos, de recursos hídricos, eram coisas que eram inatingíveis, né? A gente não tinha essa noção dos riscos. E hoje a gente faz isso, por exemplo, eu tenho um filho pequeno
e tento dar nessa educação para ele, como cidadão, que ele tem que reduzir, consumir menos, fazer o papel dele perante, inclusive até na escola, né, com ações ambientais, educação ambiental. Mas de uma forma mais direta, existem algumas formas de como o cidadão pode contribuir, né? Seja no ambiente político, seja no ambiente comunitário, na sociedade, exemplos, numa associação de bairro, ou às vezes até num condomínio, né? Você mora num condomínio fechado, ou até num bairro em si, existem algumas ações de como você pode fazer para que aquela comunidade às vezes trabalhe de alguma forma em prol, às vezes até de um jardim, ou do resíduo, ou do reciclável. Existem N maneiras, até dos animais que, às vezes, cachorro, gato, ou até animal silvestre. No condomínio onde eu moro, às vezes aparecem alguns animais silvestres, e as pessoas, não, tem que tirar, a gente que invadiu, e sempre tem aquela discussão. Então, a questão da consciência ambiental a gente faz dentro de casa, né, com a família, e fora, socialmente, agregando ou as questões políticas, que a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, ou até às vezes como cidadão, fazendo denúncias ou fazendo alguma ação ambiental direta. Hoje a gente tem muita tecnologia já atrelada em melhoria para isso, né? Então, por exemplo, eu estou instalando na minha casa agora energia solar, não de água, né? Que de água já é mais comum, mas a energia fotovoltaica. Então a gente vai tentando acompanhar e contribuir de alguma forma com o meio ambiente, né? E politicamente, Bruno, como é que o cidadão pode atuar aí em favor do meio ambiente? Fiscalizando? Fiscalizando. O artigo 225, né, da Constituição, ele diz que é dever de todos, né, tanto do poder público quanto do próprio cidadão, de fiscalizar e de, obviamente, preservar o meio ambiente. Então, a gente tem várias formas. Politicamente, né, você tem a questão de políticas públicas, em que você, cidadão, pode cobrar, né, ou escolher políticos que tenham ideias ou intenções de caráter ambiental, ou às vezes utilizar os meios existentes. Então, assim, por exemplo, aqui na nossa região você tem a CETESB atuante, então você pode buscar os órgãos ambientais para fazer denúncia, para fazer... Ministério Público, no próprio município, né? Hoje o Ministério Público tem um órgão que chama GAEMA, que é um grupo de apoio à área ambiental específica para o meio ambiente. E é muito atuante, porque a gente está aqui numa região da bacia aqui do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e também do Sorocaba Médio Tietê. Então o Ministério Público também é um aliado. Muitas vezes você, cidadão, não quer se indispor ou não quer se envolver com um assunto que envolve até uma questão mais política, você pode buscar o Ministério Público ou você pode buscar os órgãos ambientais. Até tem hoje internet, a gente tem tudo ali na mão, é muito fácil de você fazer uma denúncia. O que eu até critico um pouco às vezes, as denúncias que são colocadas na rede social somente uma postagem. Na verdade, isso é interessante que chegue até o poder público, para que ele, sim, como fiscal, tome uma atitude. Né? Claro, quando isso vai para os meios de comunicação, gera da imprensa uma intenção de visualização, né, de colocar isso, e isso acaba chegando para as autoridades. O ideal é que o cidadão, como cidadão, faça seu papel de levar até os órgãos públicos. E o cidadão também pode pressionar, né, Bruna? Atuar assim, pressionando o poder público ou os futuros governantes para que incluam essas medidas de proteção ao meio ambiente nos planos de governo, né? Sim. No plano diretor. Sim, sim. O que a gente, inclusive, você colocou a questão do plano diretor, existem alguns instrumentos, né, alguns documentos que trazem regras de conduta na questão ambiental. O plano diretor, né, que seria o manual da cidade, são as regras gerais do município, vai dizer onde pode, o que pode ser feito em cada parte da cidade, né? Diz como a cidade vai estar para daqui a alguns anos. A gente passou, acho que em 2006, inclusive eu participei na época de uma reformulação do plano diretor. E agora, aqui em Salto.
Tá? Em Itu também acompanhei, porque eu trabalhei um tempo em Itu, né? Então eu também participei de algumas questões lá em Itu. E agora, nesse momento, aqui em Salto, a gente está passando por uma reformulação, né? Uma atualização do plano diretor. Essa é uma forma do cidadão também colocar a participação, a vontade dele. Então, são realizadas reuniões, como a gente chama de câmaras técnicas, são divididos, né, pelo setor de meio ambiente, imobiliário, indústria, comércio, todos os setores, saúde, educação, e eles discutem nessas reuniões o que a gente quer para a cidade para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Outro instrumento que é muito importante é o Plano Municipal de Saneamento, porque a gente tem a questão de água e esgoto, resíduo e drenagem, que tem toda a ligação com a questão ambiental. Na verdade, o Plano Municipal de Saneamento está um pouquinho abaixo do Plano Diretor. Né? Ele faz parte das políticas públicas e também é revisado se eu não me engano, a cada 5 anos, 4 ou 5 anos. E aí nesse período, você vai dizer, olha, para onde a cidade vai? Onde eu preciso de mais água, menos água, onde tem que ter resíduo, onde eu vou colocar o aterro. Então, nesses instrumentos, o cidadão pode participar nas audiências públicas. Tá? Ou essas audiências públicas estão acontecendo aonde? Por exemplo, agora da atualização do plano diretor, foi publicado um cronograma das reuniões. Tá? A primeira reunião foi aqui no teatro, no SEC, né? E depois as reuniões por regiões, por bairro. Né? Então, cada região da cidade é feita uma reunião um pouco menor para poder ouvir essa comunidade. Tá? Isso não só aqui em Salto, isso é feito no Brasil todo. Então, e aí depois vai para uma audiência maior, uma audiência pública mesmo, onde é demonstrado o que o município optou, e aí isso vai à Câmara e a Câmara aprova o plano diretor, a atualização do plano diretor. Importante a participação do cidadão nesse processo. Sim, também, eu acho que assim, até aproveitar aqui o seu programa e dizer que assim, você às vezes cidadão vê, tá aí na rede social ou tá acompanhando às vezes no jornal e fica querendo participar, essa é uma forma de participação direta mesmo, o cidadão. É o momento. É o momento, exatamente. E Bruno, juridicamente, quais meios o cidadão tem de atuar aí na defesa do meio ambiente? Olha, Mina, assim, eu posso dizer de todos os lados, porque eu, inclusive, já trabalhei tanto da questão ambiental na área de ONGs, de serviços comunitários, quanto no setor empresarial, né? Então, assim, o cidadão, ele tem várias formas dele, individualmente, quando encontra um dano ambiental ou uma ocorrência ambiental, ele pode individualmente entrar com uma ação, né? Às vezes principalmente por uma questão de dano, mas o que é mais comum, né, é uma ação popular, tá? Quando isso o requisito está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, e também tem uma lei que é de 65, a Lei 4717, que é a Lei de Ação Popular, ela foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, lá no artigo 5º diz que qualquer cidadão tem direito, quando tiver alguma questão, no caso aqui a gente está falando de ambiental, mas tem outras questões, né, de interesses coletivos, ele tem direito em pleitear. E o que basta? Ser cidadão. No caso, ter os direitos, ser eleitor, tá? Os direitos civis de eleitor. E ele pode entrar com uma ação. A grande questão, né, de você entrar com uma ação popular, primeiro a exposição. Né? Individualmente. Individualmente. A ação popular pode ser uma ação coletiva também, mas a individual, quando você entra com uma ação coletiva é mais fácil porque você não se expõe tanto, mas na ação individual acaba tendo uma exposição. De repente você está entrando contra uma empresa muito grande, ou às vezes até contra um vizinho, uma fazenda, um sítio, alguma coisa muito próxima, e isso acaba criando uma indisposição. Embora você não tenha custo, né? Porque existe uma discussão se a ação popular tem custas ou as despesas, o Estado, no caso, é quem acaba custeando. Porque é um bem coletivo. É um bem coletivo, isso. Acaba tendo que essas ações são muito longas. Né? Tem perícia, existem discussões, e no caso, quando você não tem poder aquisitivo ou pleiteia a gratuidade, são nomeados peritos do próprio Estado. Então, ela é uma ação mais morosa. O que acaba acontecendo na maioria das ações populares é que, como o Ministério Público
ele é o curador do meio ambiente, ele é litisconsorte, né? Para quem não entende, né? Ele tem que estar junto nessa ação, e aí acaba o Ministério Público conduzindo essa ação. Além disso, o próprio Ministério Público, né? Então, assim, o papel do cidadão de ir procurar o promotor de meio ambiente para fazer uma denúncia ou para apresentar algum problema ambiental, ele, por si só, ele é legitimado a entrar com ação, então ele pode entrar ou abrir um inquérito civil e ir através de uma ação civil pública, ou até assumir essa ação popular e conduzir ali por diante. Tá? Outras formas, né, aí seriam mais na via administrativa, que daí não entra tanto judicial, é ir no órgão ambiental e fazer um requerimento. CETESB, DAEE, IBAMA, vai depender da competência. Faz o requerimento ou manda um e-mail hoje e você acaba conseguindo dar entrada nesse processo. Ô Bruno, a gente está falando aí de meio ambiente, de ser um bem coletivo, né? Eu queria que você explicasse um pouco aqui essa questão do direito ambiental, né? De proteger o meio ambiente, que é um direito e um dever de todos, sim, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela noção assim, é de todo mundo, não é de ninguém, não tem dono, né? Então explica pra gente, pro nosso público aqui. A gente costuma dizer que aparentemente, né, tudo que é do Estado ou que é de todos fica abandonado, né? Mas a gente esquece que é uma obrigação de todos nós, né? Nós somos o povo, né? Então eu sempre digo que se cada um fizer a sua parte como cidadão, isso não vai ficar abandonado. Eu vejo às vezes aqui na cidade quantas praças a gente tem, por exemplo, tem uma região ali no Nova Era que tem um pessoal ali de uma rua que eles cuidam daquilo. Então, assim, os próprios moradores, claro, tem uma questão de obrigação do poder público de fazer o seu papel, mas às vezes o cidadão por si só tá vendo ali, às vezes um animal, muito assim, um cachorro, aqui a gente vê muito essa questão de cachorro, gato, mas qualquer coisa que o cidadão faça, inclusive exercendo o seu direito, e aí procurando um advogado ou procurando o Ministério Público, isso vai contribuir. O que a gente não pode é ver a coisa acontecer e simplesmente falar, tá lá, né, fechar os olhos. Porque, exemplo, né, o direito ambiental e o direito do consumidor, por incrível que pareça, eles estão ali na área dos direitos difusos, né, difusos e coletivos, então eles estão muito próximos. E o direito do consumidor a gente é mais personalíssimo, né? Porque a gente é atingido. Então você fala, não, eu tenho direito, eu vou atrás e vou procurar. E no direito ambiental nem sempre isso acontece. As pessoas se ofendem, né? A gente viu agora há pouco aí o caso do museu lá no Rio de Janeiro. Aquilo está no direito ambiental também, porque o direito arqueológico, paisagístico e cultural é uma das áreas do direito ambiental. E a gente fica indignado, mas assim, tá, o que eu como cidadão posso fazer? Simplesmente só reclamar? Não, eu posso contribuir, eu posso fazer alguma outra coisa para até de repente recuperar, ou aqui a gente tem na cidade, uma cidade cultural, de repente não só reclamar, né? Vamos participar, vamos fazer nosso papel. De um lado você tem os ambientalistas, que veem os empresários como vilões contra o meio ambiente. E do outro lado você tem ali os empresários que veem os ambientalistas como vilões do desenvolvimento econômico. Fala pra gente, comenta isso pra gente. Tá, eu posso dizer que eu vivenciei isso dos dois lados. Tá, no começo da carreira eu estava muito mais próximo do movimento ambiental. Até brinquei contigo, tinha um apelidinho de eco chato e biodesagradável, né? Por conta de, obviamente, ter essa visão, né, de preservação e tal. Não que isso eu tenha perdido, porque isso é uma coisa de base, né, de sua construção intelectual. Mas também trabalhei muito tempo com o setor privado, né? Tanto como a parte pública na área de concessões, né? Também no setor privado. E a gente vê que ninguém tem intenção de causar o dano. De parte a parte, né? O cara que está lá na ONG, né? Ele não acorda de manhã e fala, não, eu vou hoje atormentar alguma empresa. E o empresário também não fala, eu vou hoje poluir. Até porque a lei de crimes ambientais, isso é uma coisa também que eu falo bastante lá com os alunos. O direito ambiental ele tem um divisor de águas, né?
Antes de 98, a Lei de Crimes Ambientais 9.605, o direito ambiental já tinha uma quantidade de leis, né, um arcabouço jurídico muito grande. A gente tem lei desde 81, antes da Constituição. Mas ele não era levado muito a sério. Depois de 98, quando veio a Lei de Crimes Ambientais, aí não só o empresário, mas até a pessoa física, essa pessoa que ia lá e jogava o sofá no rio, ela passou a ter riscos, inclusive criminais, de responder na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera criminal. Então, graças a Deus, eu dei sorte, porque eu estava na faculdade nesse período, então eu peguei essa mudança. Depois de 20 anos, ainda a gente tem casos de crimes ambientais assim assustadores, mas isso reduziu muito. O empresário, ele hoje passa a se preocupar. A primeira coisa que o empresário vem procurar, quando procura um advogado na área, e fala, viu, eu corro risco de ser preso? Isso pode acontecer? Sim, porque a pessoa física acaba respondendo. Uhum. E o cidadão comum também, às vezes, sei lá, tem lá um papagaio em casa, aquela pessoa que já tinha, e aí, o que eu faço? Então, houve uma mudança na visão ambiental. Então, eu digo que hoje existe já uma interação melhor entre as ONGs, entre o lado mais social. A gente chama isso, eu estou fazendo um curso sobre esse assunto, de licença social. O que é uma licença social? Não é a licença ambiental. A licença social é quando a sociedade, de uma certa forma, reconhece ou autoriza aquela atividade. Então, é uma atividade que socialmente é importante, ambientalmente é importante, então eu, sociedade, concordo. Então, essa é uma interação entre a empresa e a sociedade, né? Que isso é recente, isso vem acontecendo agora do ano 2000 para cá, e tá caminhando, né? A questão de compartilhamento tá indo muito bem. Graças a Deus, acabou aquela rixa dos ambientalistas. Ainda tem, sempre tem os radicais, mas diminuiu bastante. E Bruno, como é que o direito concilia essas duas partes aí, o direito ambiental e o desenvolvimento econômico? Então, Mina, o direito ambiental, né, dentre os seus princípios, né, o desenvolvimento sustentável, ele faz com que, se a gente olhar a Constituição, lá no artigo 170, ela vai falar sobre os critérios, principalmente, do desenvolvimento econômico e as questões ambientais. Então, eu costumo dizer que assim, você tem o interesse social, o interesse econômico e o interesse ambiental. O viés do desenvolvimento sustentável, que é isso que o direito ambiental procura fazer, é integrar todos esses... Eu falo que não dá nem para ser uma balança, porque na verdade é um tripé. É um tripé. É um tripé. Uhum. Então, à medida em que a gente vive em sociedade, a gente tem alguns interesses econômicos e também tem que ter uma questão de preservação, porque senão a sociedade não se sustenta e a economia também não vai à frente. Esse é o grande desafio, né, do desenvolvimento sustentável. É fazer com que essas três, sociedade, economia e meio ambiente, caminhem juntos. E esse é o papel nosso, no caso do advogado, do Ministério Público, do próprio cidadão, em saber como integrar isso. E por que também? Porque o direito ambiental é uma disciplina multidisciplinar, né? Ela tem várias áreas. Até falo assim, por exemplo, a gente tem lá o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente ecológico da natureza e o meio ambiente cultural e arqueológico. Então, se você pegar para cada uma dessas áreas, que são meios diferentes, você tem N especialistas. Então, qual que é a função do advogado? É pegar todo esse calhamaço aí de legislação, regulamentação e técnicos e colocar isso para poder defender as pessoas, ou o próprio meio, ou a própria economia. Um desses três viés. Quais os princípios que regem o direito ambiental? Um deles é o desenvolvimento sustentável, né, que a gente já comentou. Os outros dois, que são os mais assim, conhecidos, né, é o poluidor-pagador. Né? Que seria isso? É aquela pessoa que causa o impacto ao meio ambiente. Eu costumo dizer que, inclusive, não é só o poluidor, também o usuário pagador. Porque, por exemplo, para você utilizar um recurso ambiental, você também tem que pagar pelaquela utilização que é coletiva. Então,
é muito comum outorga do uso da água. Você vai perfurar um poço ou vai captar uma água, você tem que tirar uma licença, que é a outorga, e você paga hoje pelo uso do recurso hídrico. E o poluidor, quando ele causa um dano ambiental, também ele deve indenizar pelo dano e pela recuperação. Não é só simplesmente pagar a multa, ele tem que recuperar o meio ambiente. Tá? Outro princípio muito importante é o princípio da prevenção e da precaução. Tá? São dois, mas a gente fala junto. A prevenção é justamente o que você faz hoje num estudo de impacto ambiental. Quando você você tem um risco em alguma atividade, você vai até o órgão ambiental, faz um estudo para saber se aquele empreendimento ele vai causar algum dano ao meio ambiente. E aí o órgão ambiental te licencia e te autoriza a fazer isso. Tá? E a precaução é que, na dúvida, né, quando você tem dúvida sobre aquela atividade, você não permite. Por exemplo, a gente teve uma proibição, até mundialmente, do amianto, né, por ser um material perigoso. Existem alguns produtos que a própria vigilância sanitária ou que são perigosos à saúde humana e acaba sendo tirado do mercado justamente porque ainda a ciência não descobriu se aquilo é efetivamente prejudicial. Eu lembro até de um exemplo que assim, várias pessoas me perguntavam na época. Você lembra quando tinha instalação de torre de telefone celular próximo ao hospital, à escola, se aquilo era cancerígeno, não era? Inicialmente, lá no comecinho, como ainda a ciência não tinha uma explicação, vários municípios, inclusive, proibiam, né? Então, esse era o princípio da prevenção, né? da precaução. Na dúvida, não deixa fazer. À medida que a ciência vai evoluindo e vai entendendo os riscos que eu posso inserir de novo, ou eu permito isso, aí isso vai caminhando. Então, eu digo que é uma matéria que você tem que acompanhar junto a ciência e as leis, elas acabam tendo que sempre trabalhar em conjunto. Bruno, e dá uma luz aí para os estudantes, né, de direito que estão querendo ir para a área do direito ambiental? Eu costumo dizer que eu sofri na pele essa questão de escolher o curso, né, na área ambiental. Quando eu comecei lá na faculdade, o direito ambiental era uma disciplina que você tinha lá no último ano. Na graduação. Na graduação. Isso a gente tem, por exemplo, aqui na FADITU a gente tem o curso de direito ambiental como obrigatório, né? Existem universidades que o curso ambiental não está na grade como curso obrigatório. Já naquela época, quando eu estudei, já era um curso obrigatório. Eu dei a sorte de ter tido direito ambiental na graduação e ter me apaixonado por essa área, né? E digo sempre assim, foi um sofrimento inicial porque as pessoas me diziam, olha, é uma matéria que você não vai ganhar dinheiro com isso. Isso só os grandes escritórios em São Paulo é quem conseguem clientes nessa área. E a gente vem conseguindo trabalhar só disso, né? Hoje o escritório onde eu trabalho, a gente tem atuações na área ambiental. E para quem interessa, né, para quem está começando agora a carreira ou pretende advogar, o direito ambiental é uma área que você pode crescer tanto no ambiente interno de empresas, né, porque as empresas hoje têm muito mercado na parte de recursos hídricos, na parte de resíduos, na parte principalmente de indústrias químicas, farmacêuticas. Então é uma área que está em franco crescimento. Fora, no caso da advocacia, dos escritórios também igualmente, porque as demandas têm aumentado sobre esse assunto à medida que a sociedade começa a enxergar melhor os conflitos ambientais, as questões de vizinhança, as questões de próprios recursos hídricos, a escassez. A gente passou recentemente por um problema de escassez hídrica e isso faz com que as pessoas enxerguem o direito e procurem um advogado, procurem uma pessoa especializada. Então, assim, eu tenho falado com os meus alunos, olha, estudem essa área porque é uma área promissora. Tá? Já não é mais como antigamente. Antigamente era uma área secundária. As pessoas faziam outras áreas do direito, né? O direito civil, o direito penal, trabalhista, tributário, que eram as áreas mais comuns, né, do advogado procurar. O direito ambiental hoje já não é mais uma área secundária. As empresas hoje, quando vão fazer uma aquisição, uma fusão, ou às vezes vão implantar uma indústria, alguma coisa na cidade,
ela precisa de um especialista para saber dos riscos, né, ambientais. Então você pega, a gente chama isso de due diligence, né, fazer uma diligência. Antigamente só tirava certidões, via se estava tudo ok, se a empresa estava regular, a parte fiscal, a parte tributária, trabalhista, e comprava a empresa. Hoje a questão ambiental, como a gente falou lá de 98, o empresário tem essa preocupação. Então é um mercado em crescimento. Eu recomendo muito, porque sou suspeito para falar, e também por conta da multidisciplinaridade. Então, eu sou um apaixonado pela biologia, né? Então lá da minha educação de base, a biologia era uma disciplina que eu gostava muito, mas sempre gostei de história, geografia da área de humanas. E no direito ambiental, eu me encontrei porque eu consigo ver essa parte da biologia que me atraía bastante, consigo ver a área do direito do trabalho. Então você consegue agregar outras áreas, porque é uma área multidisciplinar, você tem que aprender um pouquinho de tudo. Então, se você está com dúvida, direito ambiental é uma área do futuro. Muito bom. Bruno, Acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Lado a Lado, viu? E, olha, viva São Francisco de Assis, viva não São é? Francisco, dia 4 de outubro, ele é o nosso grande defensor aí das causas ambientais. Viva São Francisco. Dá a mão para ele e vamos defender o meio ambiente, né, Amém. Bruno? Obrigada, Obrigado, viu? Mirna. Obrigada a você que nos assiste pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A gente se vê na sexta que vem. Beijo no coração. Até lá!